Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar sobre as 2.300 tardes e manhãs, as 70 semanas e o tempo do fim. Muito se tem falado, muito se tem estudado sobre esses temas, porém algumas palavras-chave, algumas observações têm ficado de fora. Por isso eu venho, por intermédio desse vídeo, tentar mostrar para vocês a ligação entre uma profecia e a outra profecia, pois entendo que as profecias de Daniel, elas estão intercaladas, elas não são profecias isoladas. Por isso eu vou mostrar para vocês como Deus quis nos mostrar de formas diferentes, falando sobre o mesmo assunto, interligando com palavras-chave. Antes de você criticar, de você fechar o vídeo, eu peço que assista até o final e faça as considerações que estão sendo impostas aqui, que estão sendo colocadas aqui, porque eu acredito que é de suma importância que todos venhamos a ter o conhecimento, pois sabemos que no tempo do fim é esse saber que se multiplicaria. Por isso eu gostaria de estudar com vocês a partir de agora a respeito desse tema, que é em relação às 2.300 tardes e manhãs, e todas as outras profecias de Daniel que estão interligadas. E o que isso nos reflete a partir dos profetas. O que os profetas têm a nos dizer no restante da Bíblia a respeito desse tema. Se Jesus chegou a falar alguma coisa a partir desse tema. Nós vamos discorrer a partir de agora, ok? Essa profecia que nós vamos ler agora é a profecia de Daniel 8. Primeira observação que eu quero fazer. Muitos, ao lerem essa profecia, levam para o contexto histórico, porém não se dão a entender a parte final, que todos temos que saber que o final dessa profecia é com a volta de Cristo. E se tem uma história por detrás que já aconteceu ou que está acontecendo, ela tem uma data profética de cumprimento. Muitos acham a data de início, mas até agora não conseguem encontrar a data final. Por isso eu vou mostrar para você agora talvez alguma coisa que você nunca viu, nunca te contaram, ou você nunca parou para prestar atenção nesses detalhes que estão colocados aqui, colocados em outros profetas a respeito sim desta profecia. Muitos detalhes que muitas vezes a gente não se apercebeu. Eu gostaria de frisar aqui algumas palavras-chave e que essas palavras nos dão a ligação, a certa ligação com os outros profetas a respeito dessas profecias, antes de nós lermos o capítulo. Essas palavras-chave eu gostaria que você sublinhasse e prestasse bem atenção e meditasse, porque elas vão aparecer muitas vezes ao decorrer desse nosso estudo. A primeira palavra se chama sacrifício diário. A segunda palavra, transgressão ou abominação assoladora. A terceira palavra, santuário. E esse é um que nós vamos estudar muito, porque nele estão baseadas todas as profecias. Ok? A quarta palavra, exército dos céus. Nós temos que ter atenção o que significa, quem é o exército dos céus. Quinta palavra, chifre pequeno. Da mesma forma, nós temos que saber o que significa o chifre pequeno, quem é esse chifre pequeno e qual é o poder, qual é a ação, o que ele irá fazer. A sexta palavra é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é o tempo da profecia, e esse tempo nós temos que levar em conta. A outra palavra, tempo determinado do fim, nós temos que prestar atenção no que está escrito, e tempo da ira. E tem ainda mais uma palavra chamada pisar aos pés. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas palavras que nós vamos discorrer a partir desse estudo. Então nós vamos começar a ler a partir de Daniel 8. Ali nós sabemos que está falando sobre a visão de um bode e de um carneiro. Depois Deus dá a revelação dessa visão, o que é aonde muitos levam para o período histórico. Porém, nós temos que prestar atenção nos detalhes que estão sendo discorridos aqui, porque se levar isso para a história, não vão conseguir dar o cumprimento que a própria profecia fala a respeito desse tema. Vamos ler então a partir do versículo 9 do capítulo 8. Ali começa a falar sobre a visão de um bode e de um carneiro, que eles começam a guerrear.
Agora, gostaria que vocês prestassem atenção nesses detalhes que estão subsequentes a partir do versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e as pisou. Aqui nós temos encontrado muitas palavras que a gente já leu lá. Vamos dar sequência na leitura. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa da transgressão, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão ou abominação desoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército dos céus a fim de serem pisados? Então ele disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Muitos interpretam isso como uma data que já passou, que já se cumpriu, porém não conseguem dar o cumprimento final para ela. E não prestam atenção nesses detalhes. Primeiro ponto, a primeira pergunta: qual santuário que está sendo profanado aqui? Qual é o santuário que está sendo profanado aqui? Muitos entendem que esse santuário é um santuário no céu. Outros entendem que é a terra que será purificada. Mas qual será o santuário que está sendo falado aqui? Aqui nós temos visto a respeito do sacrifício diário, e tem que ser levado em conta isso. E uma abominação, quer dizer, está sendo profanado um santuário que está sendo abominado. Então nós temos que levar em conta isso. Vamos continuar lendo. No versículo 17. Veio, pois, para perto de onde estava, e ao chegar ele, fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Tempo do fim. Falava ele comigo quando caí os sentidos com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé no lugar onde eu me chamava. E disse: eis que te farei saber o que acontecerá no último tempo da ira. Qual é o último tempo da ira? Essa é uma outra pergunta. A primeira pergunta: qual é o santuário? A segunda: qual é o último tempo da ira? O último tempo da ira já ocorreu? Você já se fez essa pergunta? Vamos continuar então. E disse: eis que te farei saber o que acontecerá no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Esse é o tempo determinado do fim. Entende? Agora nós vamos entender um pouco, nós vamos saber um pouco sobre esse chifre pequeno que está guerreando contra os santos. Nós vimos ali que é contra os santos, porém aqui está escrito exército dos céus, então nós já podemos deduzir que esteja falando sobre os santos. Está falando também de estrelas que está derrubando para baixo, está pondo por terra as estrelas do céu. Vamos ver quem é esse chifre pequeno. No versículo 24 diz: grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Aqui nós já temos uma chave para levar essa mesma profecia para Daniel 2, onde mostra para nós a estátua. O que acontece com a estátua? Que nós sabemos que é a grande Babilônia, a estátua, sabemos que a cabeça realmente era a Babilônia, porém todo o corpo representava a grande Babilônia, porque quando a pedra vem, ela atinge aos pés e derruba toda a estátua. É um reino inteiro que cai. Por mais que tenha divisões, eles são subsequentes e o reino inteiro cai. Mas a observação que eu quero fazer com vocês aqui é essa palavra. É a mesma que aparece lá. Quando ela cai, ela desmorona toda, sem esforço de mãos humanas. É exatamente a mesma citação que diz aqui.
que nos remete, claro, que é a volta de Cristo, porque todas as profecias nos levam à volta de Cristo. Todos os cumprimentos destas profecias de Daniel nos levam à volta de Cristo. Agora nós vamos ver a ligação entre tudo que nós lemos agora, interpretado e contado de uma forma um pouco diferente em Daniel 9, na profecia das 70 semanas. E assim nós vamos ver o que Cristo está querendo nos falar sobre esses mesmos acontecimentos dentro das 70 semanas. Vamos lá então. Nós podemos perceber que em Daniel 9, Daniel começa a orar e a suplicar sobre o seu povo. Ele começa a orar. E ele está fazendo isso na hora do sacrifício da tarde. Esse é um detalhe muito importante para nós entendermos, porque dizer que é a hora do sacrifício da tarde, a profecia nos contar, Daniel nos contar sobre que esse culto, que essa oração que ele estava fazendo era na hora do sacrifício da tarde, não está aqui para bonito. Está aqui para nós entender que mesmo sem o templo, mesmo sem o santuário, ele estava fazendo o que era devido fazer. Porque esse era o sacrifício correto que devia de ser feito. Sacrifício de adoração, sacrifício de louvor, mesmo sem o templo. E ele estava fazendo isso, fazendo a sua oração, que era uma oração intercessória pelo seu povo, na hora do sacrifício da tarde. Mas vamos prestar atenção nos detalhes da profecia, o que está sendo nos dito. A partir desta profecia das 70 semanas, nós vamos ver a ligação entre as palavras-chave que eu passei para vocês, as palavras-chave, e essa profecia, o que tem a ver? Como que nós conseguimos fazer a mesma ligação de Daniel 8 com Daniel 9? Olha só, versículo 20. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado nas minhas visões, na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde, exatamente na hora do sacrifício da tarde. E queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Irmãos, aqui nós temos um detalhe muito importante, que se você nunca ouviu sobre isso, você deve sim prestar atenção e estar atento. Daniel 9 não é uma visão. Daniel 9 é o próprio anjo vindo falando com Daniel. O próprio anjo vindo falando com Daniel. Isso daqui não é uma visão. O que nós vamos ler agora, a partir disso, não é uma visão. Agora, é sim a interpretação contada de outra maneira sobre a visão do Daniel 8 e sobre a visão de Daniel 7, que tudo se corresponde à mesma visão. Aqui é a chave, quando ele diz: entende, pois, a visão. Vou te dar o sentido. Entende a visão. Qual visão? A visão que ele teve ao princípio. É lógico que é a visão que ele teve ao princípio. Então vamos prestar atenção no que o anjo está nos dizendo a respeito das mesmas 2.300 tardes e manhãs. A respeito da mesma profecia de Daniel 8, mesma profecia de Daniel 7, onde o exército está sendo entregue para ser pisado. Vamos ler o que está dito ali então, o que está sendo dito ali. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Umas perguntas são muito relevantes aqui. Fazer cessar a transgressão. Quando que nós temos cessado a transgressão? Quando o santuário era purificado, assim todo mundo podia se sentir perdoado por todos aqueles pecados que eles tinham sido confessados. Então tem sentido aqui. Dar fim aos pecados. É a única forma de dar fim aos pecados, quando tem a purificação do santuário. Expiar a iniquidade. Quando é que é a expiação? A expiação só é completa no dia do Yom Kippur. É o dia que o santuário é purificado. Trazer justiça eterna.
Ali nós temos muitas citações, no capítulo 7 também, que nós vamos estudar ao discorrer desses vídeos, exatamente sobre justiça eterna aos santos, que vai ser dada a partir da volta de Cristo, que é quando ele aniquila o poder do chifre pequeno, que é quando ele vem e faz justiça aos santos. E essa justiça eterna, já é uma pergunta para ser feita, se a profecia da 70 semana já passou, me responde, nós já temos aqui justiça eterna? Não, né? Para selar a visão e a profecia. Quando nós vamos ter selado a visão e a profecia? Quando tudo isso acabar, quando tudo isso se concretizar. E para ungir o Santo dos Santos. Nós só temos a unção do Santo dos Santos quando o santuário é purificado. Do contrário, a gente não tem a unção do Santo dos Santos. Entende? Então nós vamos continuar a ler. Olha os detalhes, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o Cristo, no caso o príncipe, ele falou do príncipe do exército, agora está dizendo sobre o príncipe de novo. 70 semanas, 7 semanas e 62 semanas, as praças das circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui nós temos 7 e 62, são 69 semanas, está faltando uma, tá? Depois das 62 semanas, já tinha passado 7, passa mais 62, será morto, ungido, não estará. Aqui, irmãos, quando diz depois das 62 semanas será morto, ungido, já não estará, Cristo não está mais em cena. Ele já morreu e já não está. Então, a partir de agora, o que vem a nos falar, não está nos falando sobre Cristo, e sim sobre outra pessoa. Vamos ver quem é essa outra pessoa e o que ele está fazendo. E o povo de um príncipe que há de vir, está falando de um príncipe que há de vir, não desse que já veio e já não está. Destruirá a cidade e o santuário. Ele destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. Nós estamos vendo de novo aqui a desolação. Está aparecendo, ok? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, exatamente a última semana que faltou. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Está aqui interrompendo o sacrifício. E sobre as asas das abominações virá o assolador. Entende que é ele que instaura essa abominação desoladora, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Entende? É esse príncipe do mal que está agindo aqui. Do contrário, nós temos que entender que é Jesus que tem uma destruição sobre ele determinada. Mas não é isso. E se do contrário, nós também temos que entender que é Jesus que está instaurando a abominação desoladora. Porque é ele o abominável? Será que é isso? Não, né? Então nós estamos vendo aqui, e agora a gente vai tentar dar o sentido sobre isso. Porque nós estamos vendo uma semana, exatamente um tempo profético de 7 anos, que é no caso uma semana, e na metade dessa semana está vindo um assolador e está instaurando a abominação nessa ala do templo, que é o que está dizendo aqui. Está tirando esse sacrifício diário. Quando a gente volta para a profecia, a gente vê que Daniel estava sem o templo, fazendo a sua intercessão exatamente na hora do sacrifício da tarde. E isso tem muito sentido, entende? Então nós vamos ler agora Daniel 7, para a gente entender o que ele está querendo dizer a respeito da mesma profecia contada de outra maneira. Nós vamos ler a partir do versículo 13 de Daniel 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Está falando sobre a volta de Cristo. Dirigiu-se ao Senhor de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que os povos, as nações e os homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio era um domínio eterno. Nós estamos vendo que está dizendo as mesmas palavras da profecia das 70 semanas. Justiça eterna, domínio eterno, qual não passará, o seu reinado jamais será destruído. Olha o que diz no versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal
que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés, a mesma palavra que está dizendo ali, e sobejava. Eu olhava, e no versículo 21, eu olhava e eis que este chifre, está vendo o chifre pequeno aqui, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles naquele momento. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. A justiça eterna que está sendo dita ali na profecia das 70 semanas. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino, exatamente quando tudo isso se cumpre. Olha o que diz no versículo 25. O que esse chifre pequeno está fazendo? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quanto tempo é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Alguém já parou para fazer essa soma? Exatamente 3 anos e meio. Exatamente a metade da semana, aonde esse chifre pequeno vem e impõe a abominação desoladora. Exatamente nesse tempo. Mas depois desse tempo, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Exatamente o que está dizendo aqui. Nós vamos continuar esse vídeo a partir do próximo vídeo, tá? Vai ter a parte 2 e também vai ter a parte 3 desse vídeo. Eu gostaria que os irmãos continuassem prestando atenção nesses detalhes, porque nós vamos estudar sobre quem é esse santuário, o que é esse santuário, aonde que fica esse santuário e quais os outros capítulos da Bíblia e quem mais que fala sobre esse tema. Será que é só Daniel que falou? Nós vamos ver que Jesus fala sobre isso, nós vamos ver que Paulo fala sobre isso no livro de Efésios, no livro de Coríntios. Nós vamos estudar sobre isso também no Apocalipse. Nós estamos repletos dessas informações no Apocalipse, exatamente sobre a mesma coisa. Então eu peço que os irmãos olhem a partir do próximo vídeo, que vai estar aqui no canal também, tá? A partir do próximo vídeo nós iremos continuar, então, falando a respeito das 2.300 tardes de manhã, 70 semanas e o tempo do fim.